Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 21 de agosto de 2024, quarta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, vendo o Sermão do Monte de Jesus. O nosso texto hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 5, onde Jesus está encerrando o assunto sobre o julgamento temerário. Amém? Mas eu quero me lembrar, e vou lembrar você todas as vezes que eu pensar e me lembrar, estamos num período eleitoral e nós temos aí uma escolha a fazer quando nós votamos. O nosso voto é importante, tá certo? E se você quer que continue um país socialista, comunista, então vá em frente. Agora, se você quer um país liberal, conservador, que respeita a família, respeita os valores morais, respeita Deus, respeita a pátria, né, e não age de forma covarde, então você tem uma escolha a fazer, tá certo? Quero que você pense sobre isso, veja realmente quem você vai votar, isso é importante, pode mudar a história de uma nação para pior ou para melhor, e realmente nós estamos muito mal com esse sistema socialista, comunista que está aí. Amém? Vamos aqui meditar na palavra de Deus, capítulo 7 de Mateus, versículo 5, diz assim: Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Jesus é lindo. O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é Israel esperando um rei, Império Romano dominando e tudo isso que já aconteceu aí que você já sabe, tá certo? Vamos ao texto, capítulo 7 de Mateus, versículo 5, começa dizendo assim: Hipócrita. Ora, para Cristo, os que julgam temerariamente são hipócritas. Simples assim. Julgam indevida, com acusação falsas, com mentiras, sem revelar a verdade. São hipócritas. Então, para Cristo, quem julga temerariamente é um hipócrita. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: tira a primeira trave do teu olho. Amém? Ora, Cristo está falando para quem é crente, mas existe os hipócritas de uma forma geral, a gente não pode esquecer disso de forma nenhuma. Mas Cristo está falando para quem é crente, diretamente para quem é convertido a Jesus. E nesse sentido, Jesus vai estar nos orientando. Olha, você não pode ser um hipócrita, você não pode falar uma coisa sem ela ser verdade, julgar alguém, condenar alguém, fazer qualquer coisa nesse sentido. Isso é coisa para quem é convertido, tá certo? Imaginei, pensei, imaginação. O pensamento imagina muita coisa, mas a verdade, ela é palpável, tá certo? Ela não pode ser uma coisa imaginária, tá certo? Então Jesus diz: pô, tira primeiro a trave do teu olho, tá certo? Tu tá cego, não tá enxergando direito, tu não consegue compreender as coisas. Aqui é concernente às coisas de Deus, tá certo? Porque Cristo está ensinando para aqueles que são convertidos, que fazem parte do seu reino por essa fé em Jesus. Então, ele está dizendo: tira a trave do teu olho. Não fica condenando aí os outros, teu irmão, quem quer que seja. Se tu está com a trave no olho, tu não está enxergando. Olha, irmãos, quem não é convertido não compreende as coisas de Deus claramente. Tenha certeza disso, saiba disso, isso é verdade. Amém? Então, Cristo está falando aqui especificamente para crentes. Tira a trave aí do teu olho, tá certo? Antes de julgar o irmão André com essa blusa colada até o pescoço, né? Estilo você tem ou não tem, tá certo? Oh, glória a Deus, amém? Então, tira a primeira trave do teu olho, tá certo? E aí ele vai dizer assim: e então verás claramente. Olha, amado, sem a conversão a Cristo, sem nascer de novo pelo Espírito de Deus, ninguém compreenderá as coisas concernentes ao reino de Deus. Vai compreender religiosamente, vai compreender filosoficamente, vai compreender
teologicamente, vai compreender de tudo que forma que você imaginar. Tem muitos coaches pregando aí que o discurso é lindo, né? Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, tá certo? Então, verás claramente, olha, sem a conversão a Cristo, ninguém compreenderá as coisas do reino de Deus de forma clara. Olha, quando alguém falar, botar aí, copo d'água, a água da vida é Jesus, não é um copo d'água não, tá certo? Quando alguém botar pedra de sal, o sal da terra que dá gosto, a vida às pessoas, é Cristo através dos pregadores, nós que pregamos a palavra de Deus. Quando alguém estiver acendendo vela preta, vermelha, não sei de que cor, qualquer que seja a cor, que aí diz que é luz, né? A vela é uma luz para iluminar um ambiente escuro, um espaço físico, tá certo? Mas colocar a vela nesse sentido, a luz do mundo é Jesus, e você só entende isso se você nascer pela fé em Jesus Cristo. Não dá para compreender. Você pode explicar teologicamente, você pode explicar historicamente, você pode explicar do jeito que você quiser, mas entender as coisas do reino de Deus, para enxergar claramente, é preciso tirar a trave do olho, é preciso nascer de novo, é preciso crer em Cristo. Amém? Simples assim. Aí, então verás claramente. Deixa eu dizer aqui João 3, capítulo 3, versículo 35. O que Jesus disse para um mestre da lei em Israel naquele contexto? João 3,5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Nascer espiritualmente pela essa fé. Aí você vai enxergar claramente o reino de Deus. Amém? Essa é a verdade da palavra do Senhor. Vamos aqui ao versículo 5 de Mateus, Mateus 7, que vai terminar dizendo assim: para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, o teu irmão está só com argueiro, né? Um cisquinho. Pequeno, cisquinho aqui, cor de nordestino, né? Chama tudo no inho. Tá certo? Mas é assim mesmo. Então, essa partícula que está no olho do teu irmão é coisa mínima, tá certo? Para que tu possa tirar isso, tu tem que tirar a trave do teu, tu precisa se converter de verdade, tá certo? Então, assim, Cristo, ele está ensinando aos seus discípulos, aqueles que creem nele, entenda isso, mano. É discípulo de Jesus, não é discípulo de religião, não é discípulo de segmento filosófico, não é discípulo disso, daquilo. As filosofias são boas, as coisas são boas no seu termo que elas se propõem ali, mas é discípulo de Jesus, está falando para discípulo, para quem crê em Jesus. Então, depois que você tira a trave do seu olho, aí você pode abençoar o seu irmão, tirar o argueiro que está no olho dele. Às vezes aquele argueiro tão pequeno, né? É um pecado pequeno, mas está atrapalhando a vida espiritual do irmão. Aí você que já tirou a trave do seu, e nasceu verdadeiramente, aí você vai poder tirar o argueiro do olho do seu irmão, tá certo? E essa trave, amado, ele só sai com uma verdadeira conversão a Cristo. Paulo era um homem estritamente religioso. Ele defendia o judaísmo e matava por causa do judaísmo. Então ele era um terrorista. Um terrorista religioso. Matava pela religião judaica. Isso é fato. Mas Paulo se converteu. Eu vou ler aqui para você, eu vou encerrar lendo esse texto, tá certo? Atos capítulo 9, versículo 18 e 19 diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou de imediato a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo, cego pela religião, estava indo lá para matar. Lê o capítulo 9 de Atos todinho que você entende. Estava indo para matar lá, prender os crentes. Tem uma revelação de Cristo. E aí ele vai orar. E vem Ananias, ora por ele, e os olhos espirituais dele se abrem. Se Paulo ficou cego literalmente, amém. Jesus pode fazer isso comigo, com você, se ele quiser. Mas ele pode ter ficado só perturbado, turbado, sem estar entendendo as coisas direito. Aí Ananias chega, ora por eles: olha, o Jesus que te falou contigo no caminho, mandou aqui orar por ti para que tu abra os olhos, para que tu entenda
para que tu se converta de verdade. Assim que ele se converteu, foi batizado em nome de Jesus. Você acha que Paulo não era batizado no judaísmo? Você que é batizado numa religião falsa aí, meu irmão. O judaísmo não tem que é falso, não. O judaísmo, os judeus têm uma coisa especial com Deus. Na vinda de Jesus, eles vão se converter porque ele tem um negócio especial com Jesus. Mas você que está aí numa falsa religião, batizado, cheio de marmota, coisas misturadas, tem que ser Cristo especificamente. Você pode até fazer em nome de Cristo, mas se o contexto realmente não revelar Cristo, você precisa estar atento a isso. Então Paulo se converteu e Paulo passa, ao invés de ser um perseguidor, passa a ser um pregador, e ele começa a entender as coisas do reino e passa a falar do reino. O Novo Testamento é escrito quase todo por Paulo. Amém? Então aqui estou encerrando. Jesus, ele está nos ensinando, a você que é crente, quando você julga alguém temerariamente, ele está dizendo que você, ou eu, e eu, tá certo? Somos hipócritas se julgarmos alguém temerariamente. Já disse ontem, vou repetir hoje para encerrar mesmo. Quando nós falamos a verdade, nós não estamos julgando, nós estamos mostrando, apresentando um fato real. Se eu disser que isso aqui tem a cor preta, ele é de cor preta. Amém? Isso é fato. Quando nós falamos fatos, não estamos julgando. Julgar é levantar uma acusação falsa, como o nosso governo está fazendo com muitas pessoas, porque quem é hipócrita mente e faz tudo de errado. Amém? Deus te abençoe. Se você não se encontrou pessoalmente com Jesus, que Ele te encontre, que Ele revele a sua graça salvadora a Ele, você possa cair as escamas dos olhos e você possa compreender as coisas do reino de Deus e passar a vivê-las. Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa e te abençoe graciosamente em nome de Jesus. Amém.